Voltamos, Brasil! E agora aquele momento que todo mundo gosta, né? Dicas poderosas com eles. Hoje, uma alimentação saudável nas férias. Pois é, doutor Rodrigo Moreira, nutricionista, né? Vai falar pra gente se a gente vai conseguir nessas férias aí, principalmente também, vamos falar dos adolescentes, né? Da molecada que tá de férias. E a gente come muita porcariada mesmo em férias. E aí, como manter uma alimentação nutritiva nos dias de praia? Férias, como é que a gente pode fazer? Boa tarde, é um prazer estar aqui no programa com você. Muita atenção na hora da compra, acho que é a primeira dica, porque se você deixar na despensa, para a criançada principalmente, besteiras, eles vão optar por isso porque é mais prático. Claro. Então, com certeza, tem que ter uma organização, esse cuidado na hora de comprar melhores opções e os pais não podem deixar de facilitar com que eles escolham essas melhores opções. Então, deixa uma fruta cortada, ensina que é importante consumir, por exemplo, um iogurte, que é algo prático, normalmente com sabor. Assim, aumenta a facilidade deles estarem escolhendo melhores alimentos, mas crianças, como elas têm um gasto energético muito alto, por conta de estarem se divertindo, se entretendo, a condição também tem que tomar cuidado com um consumo muito baixo de caloria para não cair a imunidade, ainda mais nessas férias de frio, vamos dizer. Então, essa é a principal atenção nesse grupo etário, né? Mas também para o outro grupo etário. Nossa, o que é bem preciso assim para a imunidade ficar boa, hein? Primeiro é não Mais comer, vitamina, o que é? não comer muito pouco. Tem muita gente que faz dietas malucas, restringe muita caloria e acaba comprometendo a imunidade só por isso. Muita gente restringe carboidrato, que é o principal macronutriente correlacionado com uma boa imunidade, ou seja, não pode deixar de consumir pelo menos uma quantidade mínima, que seria em torno de 30% da sua rotina alimentar. Então não deixe de introduzir frutas. Quanto mais coloração tiver dentro da sua alimentação, mais diversidade, a tendência é que mais vitaminas e minerais você consiga através da alimentação, sendo um fator de diminuição de risco para a queda de imunidade. E a gente está falando um pouco das crianças também, mas no geral as férias, né, acaba ou a mãe ou sempre alguém acompanhando, né? Qual é a dica que você dá pra gente por exemplo, que geralmente muitas abrem mão dos esportes também nas férias, né? Parece que chega às férias para tudo. E qual é a dica para não ganhar tanto peso, além do controle já na hora de escolher os alimentos? Primeiro uma informação que tem muita gente que fica tentando perder o peso ganhado durante esse período de férias no restante do ano. Tem muita gente que não consegue perder esse peso conquistado e, consequentemente, a taxa de obesidade entre 2006 e 2016 subiu 60% aqui no Brasil. Então, há uma necessidade... 60%? 60% é muita coisa. Né? De cada 5 indivíduos hoje brasileiros, um está em estado de obesidade. Fora aqueles que estão em estado de sobrepeso, fora aqueles que estão dentro do peso com uma composição de obeso, sabe? Aqueles magros falsos, magra falsa, que tem uma composição de peso dentro do que é considerado adequado, porém com uma composição de muita gordura e pouca massa muscular. Então há uma necessidade de ter cuidado, reforço na hora da organização da alimentação do dia. Por exemplo, quanto tempo você vai ficar na praia com seus filhos? Quantas refeições você deve programar para isso, para que você não precise comprar coisas lá que normalmente tem muitas frituras. E as crianças, se você não tiver opção, eles vão optar por sorvetes muito ricos em açúcar e todos esses cuidados são necessários. Vai cair sempre nas mesmas coisas, né? Levi? Concordo. Acrescentar só, e também quando retornar às aulas, né, preparar uma lancheira mais saudável, porque muitas vezes a mãe coloca umas besteiras para o filho comer na escola, e aí quando ele chega lá na escola, na cantina, tem alimentos mais gordurosos, coxinhas, pastéis e etc e tal. Então também tomar um pouquinho de cuidado no regresso, né? Pois é. Tem um dado que saiu sobre o estudo com 5 escolas de São Paulo de ensino médio, onde as crianças, no caso adolescentes, eles levam aproximadamente apenas 20% de frutas dentro das suas marmitas, vamos dizer, ou lancheiras para colégio, e levam mais de 70% de produtos industrializados, como bolachas recheadas. Pela praticidade, né? Sucos industrializados pela praticidade, porém, há a condição de ter uma organização, tem que ter referências, dicas de preparações. Por exemplo, um sanduíche natural é super rico em nutrientes. Se você pegar uma base de um pão de forma integral, misturar, por exemplo, um requeijão com frango desfiado,
e colocar uma cenoura junto, algo do tipo. Tem que começar uma reeducação alimentar, né? Se permitir. Começar a ensinar, né? Porque não adianta tentar fazer um sanduíche natural e mandar para a escola porque não vai comer. Tá? Acostumado com esses fast food aí o tempo todo, né? Tem que ver a aceitação da criança também, né? Mas começa-se muito em casa, né? Então, se os pais não tiverem uma organização e um cuidado com relação à alimentação, isso passa para o filho naturalmente. Tem um dado também relevante, quando os pais são obesos, 80% de chance da criança ser também. Quando um dos pais apenas já cai para 50%, e quando nenhum dos pais é obeso, cai para 9% apenas. Nossa, reduz bastante, né? Bom, dias de férias também tem muita atividade, futebol, natação, correr, brincar, rua, parque, faz tudo. E também a alimentação. Tem que ser o normal ou tem que ter um pouquinho extra também de caloria para eles? É importante que eles consigam consumir aquilo que precisam, mas com calorias não vazias, calorias com nutrientes. Então, não deixar de fazer um café da manhã rico em calorias, mas rico também em nutrientes, e que a gente possa ofertar aquilo que eles precisam de acordo com a demanda. Quanto mais brincadeiras, atividades eles fizerem, mais necessidade de reposição via alimentação precisarão também. E a alimentação muda conforme o gasto energético? Muda bastante, porque... A gente tem que acompanhar isso? Sem dúvidas, mas é importante ter um profissional para avaliar. Isso também, né? Exato, porque caso contrário, você pode superestimar ou subestimar e isso pode trazer complicações num período curto, de uma semana, por exemplo. Tem muita gente que reforça quanto à imunidade, que tem uma queda significativa por conta de uma semana que fez uma dieta milagrosa, vamos se dizer, que é uma dieta muito restritiva e acaba não conseguindo se manter em aderência. Todo o peso perdido é reconquistado porque caiu a imunidade, tem que voltar a comer bem, vamos se dizer, e aí não fica algo realmente real e que se justifique. Então, há uma necessidade de ter um acompanhamento profissional sempre que possível ou buscar como no seu programa. Vocês vão saber exatamente o que a gente precisa, né? O corpo precisa, dúvidas. né? O corpo é único, né? Tantos exames que passa, né? Para saber. E é uma análise profunda. Não dá para deixar de reforçar que programas como esse, que passam conhecimentos, são muito relevantes para eles terem mais informações realmente embasadas no que há de relevante dentro da ciência. No seu gosto, né? Às vezes você gosta de comer isso, gosta de comer aquilo. Nem sempre isso é o que você está precisando. Diga, underline. É que a gente vem numa cultura também que quando fala comida de criança, a gente já pensa doce, cachorro-quente, batata frita, só essas coisas mais gordurosas. Mesmo, né? Exatamente. Então, no caso, a gente teria que fazer uma reeducação alimentar praticamente a família toda também. Sem dúvidas. Essa reintrodução de uma alimentação realmente de comida e não de produtos industrializados é uma necessidade e uma realidade, infelizmente. Precisa voltar isso, né? Sem dúvidas. Tá com muita obesidade mórbida no Brasil, né? Infelizmente, né? As nossas crianças estão mais obesas que as crianças americanas. Isso exatamente. É assustador, hein? Infelizmente, há um dado que em 2022 a expectativa de crianças entre 5 a 9 anos estejam praticamente metade em condição de sobrepeso ou obesidade. Alarmantíssimo. E, infelizmente, nosso crescimento realmente é mais significativo do que os Estados Unidos, que se destaca negativamente como o país mais obeso. É impressionante como ele consegue, né, passar na frente num ponto tão negativo. Nossa Senhora. Dicas de alimentos que beneficiam o bronzeamento e mantêm a hidratação do corpo agora para as férias? Para a mamãe também? Vou pegar dicas, né? Nós podemos pensar desde vitaminas, que aí você utiliza a base de leite, e aí você coloca alguma fruta como mamão, que vai ter o beta-caroteno, substância correlacionada com melhora da pigmentação da pele, deixando ela mais bronzeada, né? Então facilitando até uma fotoproteção, que a gente chama, porque a exposição ao sol traz complicação se for feita de forma inadequada, e com essa fotoproteção a gente preserva, vamos dizer, nossa pele e tem, consequentemente, um envelhecimento retardado, mais demorado. Isso é importante. E o que? O beta-caroteno, a cenoura, são coisas que ajudam mais? Suco de laranja com cenoura? De forma geral, tente ter bastante coloração nas suas refeições. Então não deixe de ter uma variação de frutas, por exemplo, no café da manhã, mesmo que a porção não possa ser exagerada. Sim. No almoço e tem a frutose também, né? Exato, mas tudo baseando na demanda de gasto, né? Então, se você for uma pessoa que só fica olhando o pessoal se divertir, você tem que consumir uma menor quantidade. É 2.500 ainda o que vocês jogam ou depende da pessoa, é único? Para o processo de emagrecimento, a maioria das mulheres necessita de em torno de 1.400 calorias por dia para que consigam um emagrecimento sem comprometimento no seu rendimento do seu dia. Ou seja, sem queda de imunidade, sem dores de cabeça. Sem unha enfraquecida, sem queda de cabelo. Sem Exato. Os homens, normalmente,
em torno de 1.800 calorias é uma referência que pode ser adequada para a grande maioria. Onde se você consumir menos do que isso é prejudicial. É pouco. Gente, qualquer uma coisinha que você come já deu isso. Por exemplo, um lanche fast food pode ser que, por exemplo, para uma mulher que eu comentei de 1.400 calorias, numa composição, num combo, você já atinge essa quantidade. E essa quantidade não vai ser rica em nutrientes. Vai te trazer até para a viagem, tome cuidado com mudança muito drástica alimentar, porque a alteração intestinal pode acontecer e aí você tem comprometimento da sua viagem em si. Então há uma necessidade de preparo, né, para uma viagem, ainda mais se for com alimentos que você não está habituado. Ainda mais lugares também que você não conhece, né? Fica muito mais difícil de se reabilitar, né? Então você compromete o seu dia a dia na viagem e isso não se justifica no final. Né? Exato. Diga, underline, temos aqui a pergunta da Maria Aparecida, ela fala o seguinte: tem um alto nível de colesterol. Quais alimentos que possam ajudar a reduzir essa taxa? Provavelmente esse alto nível de colesterol está correlacionado com uma alta quantidade de gordura corporal. Então, o primeiro processo é o emagrecimento, a redução dessa gordura. Caso seja um fator diferente, hereditário, genético, aí tem que ter acompanhamento com o endocrinologista e a medicação para controle, para que isso não vire um fator de risco de doenças cardiovasculares. Mas tem que tentar ter cuidado com o excesso de carboidratos. A gente correlaciona muito a elevação de triglicerídeos, glicose, moléculas de carboidrato, com o aumento de colesterol. E não deixe de ter um bom ambiente dentro da sua rotina com atividade física regular. Um fator para elevação do colesterol considerado bom, que é o HDL, é a atividade física feita de forma regular. E, consequentemente, se tiver um controle alimentar, isso já tende a ser o suficiente para estabilizar esse colesterol. E qual é a maior preocupação para vocês? Essas dietas malucas ainda? Sim. Por exemplo, é chegar às férias agora, todo mundo... Agora não, mas quando chega final do ano, então, é um desespero, todo mundo quer ficar com o corpo perfeito pro verão. Verão 2019, né? É. A gente fica com hashtag tem que começar 2019. antes, não é? Sem Quanto dúvidas. tempo, assim, qual é o segredo para você perder um peso, mas com saúde, para você ter um corpo bacana, para chegar ao verão 2019 aí arrasando? Né, Lili? No biquininho branco. Né? Sabe o que eu ia comentar também? Vale a pena agora nas férias pegar as crianças e levar elas para a cozinha, no mercado, para fazer compra, daí elas Sem vão se dúvidas. interessando. Esse é um Né? método Pra de poder inserção, né, que ajuda bastante a elas a prepararem o alimento de forma saudável e consumirem eles, já que elas estão realmente preparando. Então, vira uma gincana, uma brincadeira. É uma forma de inserção. Desculpa, qual que era? Do biquíni Não, branco. que tenta emagrecer pro final do sim. verão. Tem que ser quanto tempo antes que a gente consegue? O ideal, a alimentação não é só para modificação Não, não é estrutural. sempre, não, é sempre assim. Não é para você só emagrecer ou ganhar massa muscular. Mas um processo de 3 meses para que você tenha Não um é o emagrecimento. mínimo, né? Porque eles entram no desespero, um mês quer ficar maravilhosa. Exato, isso não é sustentável, isso pode comprometer muito sua massa muscular e aí no emagrecimento você sentir flacidez ao invés de rigidez, mesmo perdendo gordura, e isso acaba fugindo um pouco do contexto que você deseja. Tá assim, Levi? Não, só estava vendo se estava tudo em cima ainda. A questão do Conferindo. metabolismo, tem como a gente controlar o metabolismo que é muito acelerado? No caso meu, que eu como muito e tenho uma certa dificuldade. A pessoa cisma em dizer que é magro. Eu não sei onde você cisma com essa frase. Sim, eu sou magro. Você era no passado. Ainda Saudável, estou. né? Eu como muito. Lili, como agora bem. ele tá com essa frase. Ele tá lembrando coisa de 10 anos atrás, que toda hora ele fala assim, sabe que eu como demais, meu metabolismo é acelerado e eu sou magro. Mas você tá com barriguinha, gato. Não, mas também um final de semana você quer o quê? Na Pois segunda-feira é. a gente tá, Responde, doutor. Na semana a gente pega pesado. Em relação ao controle do metabolismo, Magro. quanto mais massa muscular o indivíduo tem, maior a velocidade de metabolismo dele. Por isso que é muito importante no emagrecimento sustentar sua massa magra. Porém, também tem o quesito genético, onde às vezes você tem uma boa produção de hormônios tireoidianos, que são bem impactantes na velocidade do seu metabolismo, mas certamente a quantidade que você vem consumindo, ela está equilibrada ao seu gasto, para que você não ganhe peso. Então, mesmo esses indivíduos, como o seu caso, pelo que você relatou, de um metabolismo mais acelerado, é questão de ajuste em relação à alimentação para começar a ganhar peso. Pronto, já invejei ele. Mas não deixe de fazer atividade física para que esse peso se desenvolva em forma de massa muscular, né?
O correto é pesar de manhã ou à noite, hein? Que eu fico na dúvida às vezes. Pesar nunca. Para não ser um processo estressante, né? Pesar Muitas vezes você nunca. pesa Balança de manhã, inimiga. às vezes eu vou para academia de manhã, eu me peso de manhã, tipo, eu venho praticamente de um jejum. A cara da Ok. Lili. Aí às vezes você come o dia todo. E o peso altera. estripulias, exatamente. Aí você vai se pesar à noite, É você meio que líquido, gata. assusta. É retenção de líquido, né? Concordo. O cuidado em relação ao peso é tentar fazer a pesagem no mesmo horário. Aí eu concordo que de manhã você vai ter menos, que a gente chama de viés, né? Porque às vezes você comeu mais à noite, outro dia você comeu menos. E como você vai dormir toda a noite e ficar em jejum, é mais fácil você controlar sempre quando você acordar. Mas não fique bitolado quanto a isso, por favor. Rodrigo, por favor, suas redes sociais. Adorei o nosso bate-papo, como sempre. Muito bom te trazer Bacana. aqui, trazendo dicas sempre muito interessantes e importantes para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá. No Instagram nós temos o @NutraEsportes. Nutra Esportes é NUTRA-SPORTS. Esse mês nós estamos disponibilizando exclusivamente receitas para esse período de férias. E tem o @Nutri Rodrigo Moreira. E também procurem, por favor, no YouTube, que é Nutra Esportes. Só digitar lá que vocês vão encontrar conhecimentos diversos sendo compartilhados. Aproveita então, hein? As férias chegou e ele tem dicas aí para vocês nas redes sociais dele, hein? Eu vou pro intervalo comercial e a gente volta já já.